TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto, e você vai ver a seguir. Segundo acidente com morte envolvendo o brinquedo do Crazy Park, é confirmado em audiência. Drogas são apreendidas nas cidades de Petrópolis, Nova Friburgo e Paraíba do Sul, e 7 pessoas foram conduzidas para a delegacia. Jovem é preso em flagrante por roubo e tenta subornar policiais em Petrópolis. Operação Nacional contra Feminicídio e Violência prende 387 pessoas somente em agosto no Brasil. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Foi realizada na última quinta-feira, dia 7 de agosto, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, uma audiência que debateu a situação do parque de diversões Crazy Park, interditado desde o acidente que causou a morte do jovem João Vitor Souza Trindade da Silva, de 19 anos, em maio deste ano. Durante a audiência, o advogado do parque, Juliano Vettori, confirmou que esse foi o segundo acidente com morte no mesmo brinquedo, o Expresso do Amor. Além da confirmação por parte da defesa do parque, a Polícia Civil, por meio do delegado Vitor Maranhão, informou que a perícia técnica do brinquedo já foi concluída. Segundo o delegado, responsável pelo inquérito, o equipamento apresentava falhas graves de segurança, como a ausência de sistema de trava dupla e facilidade de acesso dos usuários à alavanca da trava, o que poderia ter contribuído diretamente para o acidente. Durante a audiência, o delegado destacou que o laudo pericial confirmou que não havia um mecanismo de segurança no Expresso do Amor. Também foi constatado que, com 3 pessoas no mesmo carrinho, os passageiros das laterais acabavam naturalmente posicionando as mãos para fora, o que deixava a alavanca muito próxima das mãos, o que poderia também comprometer a segurança do brinquedo. A lotação do brinquedo, segundo a perícia, deveria ser de 2 pessoas por carrinho, não 3, como ocorria na prática. Além disso, a Polícia Civil investigou que o mesmo brinquedo já havia causado a morte de uma pessoa em 2023, no bairro de Bangu, no Rio, quando era operado por outra empresa do mesmo proprietário. Que foi investigado que o mesmo dono dessa empresa também já foi dono da Superstar Park, onde ocorreu uma morte no mesmo brinquedo ocorrido em Bangu em 2023. Um terceiro caso está em apuração em Cabo Frio, envolvendo outro brinquedo da empresa. De acordo com a defesa do Crazy Park, a capacidade oficial do Expresso do Amor é de 3 pessoas. Ainda segundo a defesa, o brinquedo possui padrão italiano e, por isso, tem normas técnicas internacionais. Não é determinado 2 pessoas só. Não existe essa regulamentação no brinquedo. A cabine ali, ela caberia, a unidade, ela caberia até 3 pessoas, sim. Tá? Então ela caberia 3, naquele momento estava 3. Nas placas de instrução nós colocamos 2 por questão de marketing, para filas no parque e tal, mas a capacidade do brinquedo são para 3 pessoas. De acordo com o delegado Vitor Maranhão, no momento do acidente, a trava de contenção se soltou. A trava de contenção de um dos carrinhos se soltou com o equipamento em movimento. Foi confirmado também pela Polícia Civil que não havia redundância no sistema de trava da atração. Não havia redundância no sistema de trava. Redundância no sistema de trava. Ou seja, não existia
é um recurso adicional para garantir a segurança da trava em caso de falha. Que situação, né? Mas a gente já tem o resultado, inclusive, dessa audiência que aconteceu na última quinta-feira, mas daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações pra gente. Mas, por enquanto, vamos falar que os policiais militares e civis realizaram ações também na última quinta-feira nas cidades de Petrópolis, Nova Friburgo e Paraíba do Sul, onde apreenderam drogas. Pelo menos 7 pessoas foram conduzidas para a delegacia. Já na cidade de Três Rios, uma troca de tiros assustou os moradores. A quinta-feira, dia 7, foi marcada por 2 grandes ações da Polícia Militar em comunidades de Petrópolis, que resultaram em apreensões de drogas e na detenção de pessoas suspeitas de terem envolvimento com atividades criminosas na cidade. As equipes do bairro Presente, após levantamento de dados, apreenderam na comunidade do Neylor 2.320 pedras de crack, 1.120 tiras de maconha, 509 cápsulas de cocaína, 150 tabletes de skunk, 72 frascos de loló, gerando um prejuízo para o tráfico de mais de R$55 mil. Ainda em Petrópolis, as equipes do Serviço Reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar também realizaram apreensões na comunidade do Príncipe, no bairro Batalharte. Apreenderam 2 armas de fogo, 69 munições 9mm, 3 carregadores e 5 pessoas conduzidas à delegacia, sendo 3 homens, 1 menor e 1 mulher. Já em Paraíba do Sul, na quinta-feira, os policiais receberam a informação de tráfico de drogas na rua Maria José Pires. As equipes foram até o local e apreenderam 5 buchas de maconha. Ainda na cidade, mas dessa vez no bairro Liberdade, os policiais encontraram 33 pedras de crack. Os suspeitos fugiram, mas um deles já foi identificado. Já no município de Três Rios, durante a madrugada de sexta-feira, 8 de agosto, policiais militares foram informados sobre um tiroteio no bairro Barros Franco. Quando chegaram ao local, os agentes não identificaram nada de irregular, mas vídeos gravados por moradores mostraram o que tinha ocorrido momentos antes da chegada da polícia. Por fim, em Nova Friburgo, policiais civis, em conjunto com a Polícia Militar, prenderam 2 pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A dupla foi capturada na quinta-feira no bairro Parque Santa Elisa. No local, os agentes encontraram um homem que vendia drogas e, com ele, foram apreendidas cocaína e maconha embalados. Ele confessou o crime e informou que guardava mais material ilícito na casa de uma prima. Os agentes foram até o local e, durante a abordagem, a mulher indicou uma sacola com farta quantidade de cocaína. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Bom, e aqui em Petrópolis, nesse sábado, um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por roubo no centro da cidade. Esse acusado ainda tentou subornar os policiais durante a ação. Os policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, se dirigiram até um supermercado no centro de Petrópolis após receberem denúncias de roubo. No local, o homem foi preso em flagrante com diversas mercadorias escondidas embaixo de uma barraca de frutas, ainda dentro da loja e tentando sair com outros produtos furtados. De acordo com relatos da denúncia, o acusado foi violento e ameaçou os funcionários do estabelecimento. Após ser preso e conduzido à Delegacia de Polícia, o criminoso ainda ofereceu aos policiais, um inspetor e um comissionário de polícia drogas, dinheiro e armas, para que não ficasse detido, o que caracteriza a corrupção ativa. O jovem já possuía 24 anotações criminais por diversos crimes, entre roubo, tráfico e associação para o tráfico, ameaças, violência doméstica, furtos a residências e veículos, lesão corporal e corrupção de menores. E a Operação Chamar, de combate à violência contra a mulher, contabilizou 387 prisões de autores de feminicídio e violência doméstica entre no dia 1º de agosto, até o dia 1º de agosto, quando teve início a ação.
em todo o Brasil. A iniciativa do governo federal ocorre em todo o território nacional e conta com mais de 50 mil agentes de segurança. Desde o início de agosto, 2.518 vítimas mulheres foram atendidas pelos policiais e 314 medidas protetivas de urgência foram solicitadas em todo o Brasil. As ações seguem até o dia 4 de setembro. Aqui em Petrópolis, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, desde o início do ano até o dia 2 de agosto, foram registradas 115 denúncias e 521 violações dos direitos das mulheres. A Operação Chamar foi iniciada no mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, conhecido como Agosto Lilás, e marca o início de mais uma operação pelo enfrentamento à violência doméstica e familiar e contra o feminicídio. A palavra chamar é em hebraico e significa cuidar e zelar. O Ministério da Justiça e Segurança Pública detalhou que durante o período da ação, uma força-tarefa vai intensificar o atendimento a mulheres em situação de violência, o cumprimento de medidas protetivas de urgência e de mandados de prisão. Além disso, denúncias recebidas pelo Ligue 180 serão encaminhadas a pontos focais estaduais da operação, no intuito de agilizar atendimentos e fortalecer a articulação entre os órgãos envolvidos. E você vai ver depois do intervalo. Bares da rua Nelson de Saerpe passam a fechar às 7 horas da noite nas sextas-feiras. Senado aprova isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Produção industrial varia 0,1% no mês de junho. Metade das demissões em 2024 foi causada por questões comportamentais. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, os bares da rua Doutor Nelson de Saerpe, que fica no centro aqui de Petrópolis, passaram a fechar às 7 horas da noite desde a última sexta-feira, dia 8 de agosto. A decisão é da segunda Vara Civil e manterá o padrão em todas as semanas ao longo de 3 meses.
A bagunça aqui na minha porta é muito grande, o barulho é infernal e já vivemos isso há mais de 15 anos. Após denúncias de moradores da região, o caso foi discutido na 2ª Vara Civil de Petrópolis e na última quarta-feira foi homologado um acordo que determina o fechamento dos bares da rua Nelson de Saerpe, às 7 horas da noite nas sextas-feiras. De domingo a quinta, o atendimento ao público externo poderá ocorrer até às 10 da noite, com possibilidade de funcionamento interno até às 11 horas. Ana e Oscar moram em um prédio na rua Nelson de Saerpe há 30 anos e contaram que a localidade possui alguns problemas. Já escutei falar de gente que foi roubada aqui, debaixo do meu prédio, levou facada. Então, acho que segurança... Eles invadem a rua e isso pode ser um problema também, até de acidente, né? As pessoas que passagem também têm problema de passar aqui nessa calçada. É interminável. Começa por volta de 8 horas da noite e não tem hora para acabar. Para Luiz, a situação poderia ser resolvida de outra forma. A medida atual vai afetar principalmente o comércio. Petrópolis precisa de lazer, Petrópolis precisa de vida noturna. E eles estão acabando com os bares, Nós estamos nos tornando uma cidade dormitório. Esses bares aqui vão fechar, porque não vão aguentar. Como é que vai manter seus funcionários? É mais desemprego. E para quem passa frequentemente no local, a sensação é de insegurança. Às vezes ficava carro de polícia aqui, mas não tem visto mais não. Ficava aqui, mas eles também não podem, acho que não fazem nada, não podem fazer nada. Só fica ali, só mostra que está e pronto. Eu acho, sim, o poder público, a segurança, tem que fiscalizar, vistoriar, estar no local, aprender quem está fazendo situações ilícitas. E não está acontecendo isso. Sandra possui uma vidraçaria na localidade há mais de 40 anos. E o problema na segurança também é visto por ela. Não, segurança não tem, realmente não tem. O barulho é infernal e já vivemos isso há mais de 15 anos. Está muito difícil. Então agora estão começando a tomar um pouquinho de precaução, fechando mais cedo realmente vai ajudar. E as pessoas que moram aqui não conseguem dormir. Não tem condições. O documento afirma que as medidas terão uma validade de 3 meses. E após esse período, o juiz Adriano Loureiro Binato de Castro marcará uma nova audiência para analisar os impactos. Será avaliado se houve ou não a mitigação dos danos causados e destacados aos moradores da região. Caso a nova audiência não ocorra dentro do prazo, os bares poderão funcionar às sextas-feiras até 11 horas da noite, com atendimento externo e interno permitido até meia-noite, até uma nova decisão judicial. A ação é movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2010, e na petição inicial há relatos de problemas como poluição sonora e perturbação do sossego na região. O Ministério Público também propôs que a fiscalização seja feita pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com reforço às quintas-feiras e sábados. A SSOP deve apresentar em até 3 dias um plano de operação para a localidade e, principalmente, destacar como a fiscalização vai ser feita. Que situação complicada, né? Claro, nós questionamos a Secretaria de Segurança e Ordem Pública aqui de Petrópolis para saber se o plano de operação para fiscalização na localidade está em elaboração. Mas até o fechamento dessa edição, nós não obtivemos nenhum retorno. E bom, gente, olha só, após cerca de 48 horas de obstrução do funcionamento dos plenários pela oposição, o Senado aprovou na última quinta-feira, dia 7 de agosto, um projeto de lei que isenta do pagamento do imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, o que equivale a R$ 3.036. Esse texto agora segue para a sanção presidencial e a isenção vai valer a partir de maio do mês calendário 2025. O PL 2692 deste ano, de 2025, foi apresentado pelo deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, e substituiu uma medida provisória editada pelo governo federal, cuja validade venceria já na segunda-feira, dia 11 de agosto. Caso a medida provisória perdesse a validade, poderia prejudicar milhões de contribuintes. O imposto de renda passaria a ser obrigatório para aqueles que recebem, em média, R$ 2.606 por mês.
O relator da matéria no Senado, o líder do governo Jacques Wagner, comemorou o resultado da votação, que foi aprovada em votação simbólica sem manifestações contrárias. A proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 está em tramitação na Câmara, aguardando ainda a votação no plenário. Já aprovada em comissão especial, o texto prevê uma redução do imposto de renda para quem recebe entre R$5.000 e R$7.350. A medida é uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A votação da matéria foi atrasada pelo motim da oposição, que ocupou as mesas diretoras dos plenários da Câmara e Senado após decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado e investigado por obstrução do processo penal devido a ações dos Estados Unidos contra o comércio brasileiro e a sanção da Casa Branca contra Moraes. Ele nega as acusações. E ainda falando em economia, o setor industrial teve uma variação de 0,1% em junho, na comparação com o mês de maio, após 2 meses seguidos de queda. No entanto, a indústria não eliminou o recuo acumulado de 1,2% em abril e maio. Os dados são da pesquisa industrial mensal, que é divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Houve uma alta na produção de 17 das 25 atividades industriais pesquisadas. O setor de veículos teve o maior impacto, com uma alta de 2,4% após uma queda de 4% em maio de 2025. Outros destaques vieram de setores como metalurgia, celulose, matéria-prima do papel e de produtos plásticos. Vale destacar que o avanço de 0,1% registrado nesse mês interrompeu 2 meses consecutivos de queda na produção, período em que acumulou perda de 1,2%. Com esses resultados, a produção industrial se encontra 2% acima do patamar pré-pandemia, mas ainda 15,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com junho de 2024, a produção industrial caiu 1,3%. O setor que mais cresceu nesse período também foi o de automóveis. Vale destacar que o setor automobilístico nesse mês foi impulsionado pela maior produção de automóveis. De acordo com o gerente da pesquisa, a interrupção do comportamento negativo na indústria em junho de 2025 foi marcada pelo aumento no espalhamento de setores em crescimento, o mais disseminado desde junho de 2024, quando foram 22 atividades com taxas positivas. Entre as 8 atividades com queda na produção, os principais impactos negativos vieram de indústrias extrativas e produtos alimentícios, ambos com perda de 1,9%, e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis com uma queda de 2,3%. Essas 3 atividades representam aproximadamente 45% do total da indústria. O setor extrativo foi pressionado em grande parte pela menor extração de minérios de ferro. A atividade de derivados do petróleo e biocombustíveis foi influenciada pela redução na produção do álcool e, em menor escala, do grupamento de produtos derivados do petróleo. Bom, e falando sobre o mercado de trabalho, um levantamento que foi feito para o 6º Observatório de Carreiras e Mercado, realizado pela Pontífice Universidade Católica do Paraná, revelou que 50% das demissões em 2024 foram causadas por questões comportamentais. Em seguida, aparecem a automação das atividades, a redução de custos e também os cortes de despesas. A pesquisa contou com a participação de 3.631 estudantes, 3.655 ex-alunos e 583 empresas da área de recrutamento humano. Segundo a pesquisa, o mercado valoriza profissionais que unem competência técnica e habilidades para uma boa convivência. Um único indivíduo com atitudes negativas pode comprometer toda a equipe, surgem conflitos, a produtividade cai e talentos são perdidos. O estudo mostrou que, no ano passado, as habilidades mais valorizadas foram a comunicação oral, o planejamento, a solução de problemas, gestão de conflitos e a comunicação escrita. De acordo com o estudo, em comparação com o ano de 2021, período diretamente com os efeitos da pandemia, observou-se uma mudança nas prioridades, com as habilidades ligadas a soluções de problemas ocupando o topo da lista. A pesquisa aponta que 76% dos respondentes estão investindo na aquisição de novos conhecimentos, o que demonstra uma postura proativa para evitar a estagnação e fortalecer a empregabilidade. Além disso, 16,32% das empresas entrevistadas priorizam aqueles que demonstram interesse em se atualizar. E você vai ver depois do intervalo.
Secretaria de Estado de Saúde lança campanha para atualização de dados no Sistema Estadual de Regulação. A GRIO renova parceria com o Sebrae, oferecendo garantia de 100% para as empreendedoras fluminenses. O Estado do Rio já atingiu 73% da meta prevista de turistas internacionais. Casos de Covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, segundo a Fiocruz. Ligue 180 recebe 86 mil denúncias de violência contra a mulher até o mês de julho. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, a Secretaria de Estado de Saúde inicia na quinta-feira a campanha que convoca pacientes a atualizarem os dados no Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde. Mais de 102 mil pessoas que estão com informações de contato incorretos precisam buscar clínicas da família e unidades básicas de saúde para atualizar o cadastro. O foco da ação é corrigir informações de contato, principalmente telefones, para facilitar a comunicação sobre agendamentos de consultas, exames e cirurgias usado pelo Sistema Estadual de Regulação. De acordo com a Superintendente de Regulação Médica do Estado, Kitty Crawford, a campanha é uma resposta ao alto índice de registros incompletos. O fluxo do Sistema Estadual de Regulação começa com o cadastro dos pacientes pela unidade de origem, como clínicas e hospitais. O Estado organiza os agendamentos nas vagas ofertadas pelas unidades executantes, estaduais, federais ou universitárias. Quando há possibilidade, o complexo de regulação informa a unidade solicitante sobre a data e o horário do atendimento. O objetivo do Complexo Estadual de Regulação é atender os pacientes em tempo mais oportuno possível. E quando eu tenho um paciente que está aguardando por um procedimento e, apesar desse procedimento ter sido marcado, ele não comparece, isso traz para a gente um grande pesar, porque aquele momento, aquela vaga, aquele atendimento fica ocioso e nem o paciente, nem quem está atrás dele na fila é atendido. Segundo os dados do último levantamento do Complexo Estadual de Regulação, 102 mil pacientes estão com os cadastros incompletos ou desatualizados, o que dificulta o contato ao paciente e impossibilita o acesso aos serviços de saúde. E quando a gente tenta fazer um contato por telefone, quando a gente tenta avisar que existe uma possibilidade de encaixe de uma vaga, a gente não consegue falar com muitos pacientes. Além da campanha, a Secretaria de Estado promove capacitações contínuas para aprimorar o processo de regulação. Ainda assim, 36% dos pacientes agendados para 2025 não compareceram às consultas, exames ou cirurgias solicitados. As nossas equipes identificaram que os telefones dos pacientes que estão nas nossas filas de espera para a regulação de consulta, de algum procedimento solicitado, estão desatualizados ou estão errados. Esses pacientes procuram as suas unidades de saúde, as suas atenções primárias, onde eles foram inclusos, porque é a atenção primária da unidade municipal que inclui esse número no Sistema Estadual de Regulação. A atualização dos dados é uma atribuição municipal. Aqueles que estão aguardando por procedimentos, consultas e cirurgias devem ir às unidades básicas de saúde, clínicas da família, centros de saúde, hospitais ou na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O paciente deve levar documento com o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde. E ainda falando em saúde, os casos de síndrome respiratória aguda grave entre as crianças associadas ao vírus sensicial respiratório permanece em níveis elevados na maioria dos estados do país. O boletim semanal da Infogripe, que foi divulgado na última quinta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, aponta também que os casos de Covid-19 seguem aumentando no Ceará e voltaram a crescer também no Rio de Janeiro. O estudo apresenta um cenário de manutenção da tendência de queda dos casos de SRAG associados ao influenza entre os idosos e ao VSR na população infantil de até 2 anos de idade. O boletim destaca que na população idosa, os casos de SRAG se mantêm em níveis de moderado a alto em estados do Centro-Sul, além do Norte e do Nordeste. A pesquisadora do Infogripe, Tatiana Portela, destacou a importância da vacina da Covid-19, especialmente para idosos imunocomprometidos que precisam tomar doses de reforço a cada 6 meses. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 13,9% de influenza A, 1,5% de influenza B, 44,7% de VSR, 34,6% de rinovírus e 5,6% de SARS-CoV-2. Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus entre os positivos foi de 51,6% de influenza A, 2% de influenza B, 18,4% de VSR, 18% de rinovírus e 8,1% de SARS-CoV-2. Em nível nacional, os casos notificados de SRAG têm sinal de queda nas tendências de longo prazo e de curto prazo.
No ano epidemiológico 2025, já foram notificados 150.615 casos de SRAG, sendo 80.577 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 51.291 negativos e ao menos 8.853 aguardando o resultado laboratorial. E, gente, olha só, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO, passou a oferecer a opção de linhas de crédito para mulheres empreendedoras com garantia de 100% pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, que é administrado pelo SEBRAE e atua como fundo garantidor junto a instituições financeiras conveniadas. Olha só. O fundo é voltado para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, e tem como foco as atividades relacionadas à indústria, agroindústria, comércio e serviços. As operações com garantia de 100% para o público feminino fazem parte do termo de compromisso que foi assinado entre o SEBRAE e a AGRIO para a renovação da parceria entre as duas instituições. O SEBRAE oferece a garantia complementar para que o pedido seja aprovado com mais facilidade. O crédito é concedido pela agência. Pela primeira vez, o governo do estado, via um agente de fomento estadual, passa a operar com garantia 100% do FAMP. Isso significa mais crédito, menos burocracia e mais acesso ao crédito para as empreendedoras. O acordo entre a AGRIO e SEBRAE contemplava até então a garantia de até 80% do valor dos financiamentos junto às instituições financeiras conveniadas, sendo uma opção de garantia complementar para quem precisa de crédito, mas não possui bens ou fiadores. Esse percentual continua valendo para todos os tipos de empreendedores, incluindo os homens. O FAMP pode ser utilizado por microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais em todas as linhas de crédito da AGRIO, exceto as operadas por fundos estaduais e municipais. A operação, antes de aprovada, estará sujeita à análise de crédito. Todo o processo de concessão é realizado pela agência e o cliente que teve seu crédito autorizado terá que pagar uma taxa referente ao fundo, sendo que o cálculo é feito de acordo com o prazo e o valor da operação. Para consultar todas as linhas de crédito da AGRIO, basta acessar agrio.com.br. E a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, registrou 86.025 denúncias de violência contra mulheres de janeiro ao dia 31 de julho deste ano. Esse tipo de atendimento aparece em terceiro lugar entre os 594.118 registros pelos cerca de 300 atendentes da Central durante esse período. Os pedidos de informação lideram os atendimentos no serviço gratuito coordenado pelo Ministério das Mulheres. Ao receber a ligação, a central faz o registro e encaminha as denúncias de violência aos órgãos competentes nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, e também orienta sobre direitos das mulheres, leis e serviços especializados da rede de atendimento. Nesta quinta-feira, o Ministério das Mulheres lançou o painel de dados do Ligue 180 de acesso público, com informações detalhadas sobre os tipos de violência, perfil das vítimas e agressores, além do contexto das denúncias. O lançamento da ferramenta no dia 7 de agosto marca os 19 anos da sanção da Lei Maria da Penha e integra a campanha Agosto Lilás. A mobilização deste ano tem o tema Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180. Em um café da manhã com jornalistas em Brasília, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou a importância de ter estatísticas baseadas em evidências para fazer o enfrentamento à violência contra as mulheres. Desde o segundo semestre de 2024, a plataforma interativa reúne e organiza informações sobre os atendimentos realizados pela central pelos diferentes canais de atendimento. Os dados do Ligue 180 de janeiro a julho de 2025 revelam que a maior parte das mulheres vítimas de violência é heterossexual, com 49.674 denúncias, e negras, com mais de 38.000 denúncias. Em 47,58% dos casos, o suspeito era parceiro ou ex-parceiro da vítima. Ainda foram registrados no período mais de 1.500 casos de violência cometidos por vizinhos. 9.883 mantinham outros tipos de relação com a vítima e em 7.000 ocorrências o vínculo não foi declarado. E você vai ver depois do intervalo. Dia dos Pais movimenta comércio, mas e-commerce segue em alta, com previsão de movimentar 9,5 bilhões de reais no país. Encontro e debate livro de Marina Henriques em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E bom, gente, ontem foi Dia dos Pais e essa data é o primeiro grande teste do comércio varejista no segundo semestre. E apesar de não ter o mesmo peso em vendas do que o Natal ou, por exemplo, o Dia das Mães, ainda representa uma oportunidade estratégica para impulsionar o consumo. Essa data marca pelo apelo afetivo e abre espaço para presentes que vão muito além dos tradicionais eletrônicos e ganham novas nuances ao refletir os diferentes perfis de pais. As datas comemorativas são tradicionalmente termômetros importantes para o comércio. E o Dia dos Pais, apesar de não liderar o ranking de faturamento, tem um apelo emocional forte, que se traduz em consumo. As pessoas não deixam de comprar, mas é importante pesquisar e avaliar o custo-benefício com mais atenção. Além disso, é importante ressaltar que nem toda mercadoria pode ser trocada. É preciso estar alerta aos avisos, à comunicação dos lojistas, à política de troca de mercadoria, lembrando sempre que nem toda mercadoria pode ser trocada, só em caso de defeito. Então, os nossos fornecedores de Petrópolis já estão orientados a deixar essa política bem visível dentro do estabelecimento comercial. As vitrines das lojas físicas contam com sugestões que incluem camisetas de times, tênis esportivos, utensílios para churrasco, kits de cervejas artesanais, perfumes,
roupas, acessórios e, claro, os sempre requisitados eletrônicos. Segundo a estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce deve movimentar mais de 9 bilhões de reais no Brasil durante o Dia dos Pais, com preço médio de R$ 244. Nos dias atuais, muitos consumidores têm preferido o mercado online para compras. Mas o comportamento híbrido, com consumidores que pesquisam no Instagram, tiram dúvidas no WhatsApp e finalizam a compra pelo marketplace local, por exemplo, também tem crescido. Além disso, o coordenador do Procon de Petrópolis destaca o direito de arrependimento do consumidor quando as compras são feitas por esse meio. A gente sempre lembra que existe o direito de arrependimento, ou seja, se a mercadoria chegou e você não gostou dela, ainda que ela não tenha defeito, você tem até 7 dias, a partir da hora em que você abre aquele produto ou aquele equipamento, e você pode trocá-la sem qualquer custo para você. Para auxiliar os consumidores nas compras para o Dia dos Pais, o Procon reforça as orientações para uma compra mais segura e consciente. Por fim, Fafá Badia reforçou em quais momentos o órgão deve ser acionado. Trata-se de uma data especial, com um dia definido no calendário. Se o presente, por acaso, chega na segunda, na terça-feira, você já tem direito, inclusive, a uma eventual compensação por danos morais. Você pode procurar aqui o Procon, que a gente te orienta e te encaminha, inclusive, ao judiciário. Gente, o Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis debateu o livro A Irmã Menor, um retrato de Silvana Campo, de autoria de Mariana Henriques, na última semana. O livro mostra um ensaio biográfico que aborda a vida, a obra e os mitos ao redor da escritora e poeta argentina Silvana Campo. O encontro contou com a mediação de Linda Feitosa e Drica Madeira. Na ocasião, os participantes discutiram sobre a obra da escritora argentina Silvina Ocampo. O coletivo Leia Mulheres tem o objetivo de dar mais visibilidade para obras de autoria feminina que enfrentam maiores barreiras no mercado editorial. O grupo visa também debater e divulgar os livros em encontros mensais. O Leia Mulheres atua em Petrópolis desde 2016 e os encontros ocorrem sempre na primeira quarta-feira do mês. O Cefet Petrópolis é parceiro do coletivo por meio da biblioteca da instituição, a partir do projeto de extensão Leia Mulheres, Mediação de Leitura. De acordo com uma das mediadoras do grupo, Linda Feitosa, o Leia Mulheres surgiu em São Paulo. O Leia Mulheres é um movimento, ele surgiu, no caso em São Paulo, há 10 anos. Para quê? Para fomentar a escrita feminina, porque a gente conhece todo esse processo de que as mulheres não escreviam, de que as mulheres não tinham acesso a esse conhecimento intelectual por conta de todo o contexto cultural que nós já conhecemos, né? Então é um processo da cultura, infelizmente. Linda ainda destacou sobre a importância da visibilidade feminina. A gente não tinha essa visibilidade. Esse movimento surgiu por quê? Porque na hora que você traz uma demanda sobre determinado tipo de assunto, nesse caso nosso, a escrita de livro por mulheres, você começa a trazer um movimento. E vejamos, hoje, todos os estados brasileiros, mais de 150 cidades têm Leia Mulheres. No meio artístico, as mulheres sofreram muitas repressões e, em diversos momentos, precisavam utilizar pseudônimos masculinos. A escrita das mulheres era as mesmas coisas. As mulheres, quando começaram escrevendo, logicamente, foi quem? Filhas de alguns homens com mais condições econômicas, essa coisa toda, que instruíram as suas filhas, e essas filhas começavam a escrever, mas elas usavam pseudônimos. Aí a gente vai para a Jane Austen, a gente vai para as Irmãs Austen. Para a bibliotecária do Cefet, Luciana Castro, é importante entender o passado para que ele não se repita. Eu acho que, primeiro, eu vou falar um pouquinho da importância do museu, né? E que ele resulta em novidades, né? Ele nos apresenta o passado para que a gente consiga reavaliar, repensar, que venha grandes novidades. Segundo Luciana, o Leia Mulheres exalta a escrita feminina. O Leia Mulheres, ele exalta a escrita feminina, ele grita o nome das mulheres de forma convidativa para que a gente possa ver essa outra forma de escrita. Para Luciana, é importante também que a história seja contada pelas próprias mulheres que passaram por alguma situação de repressão. Então, inclusive,
Esse é o diferencial da nossa escrita. A gente relata a história, a gente relata guerras, a gente relata fatos com a nossa forma de escrita. Todos os meses, nós nos reunimos na primeira quarta-feira do mês com uma leitura diferente. Né? Em setembro, nós teremos o Imprevisto e a autora convidada estará lá com a gente, contando ela mesma como que fez, como que escreveu esse livro. Venha! E, gente, olha só, 2 carros caíram nos rios Quitandinha e Piabanha nesta segunda-feira aqui em Petrópolis. Um acidente aconteceu na rua Washington Luiz, no centro da cidade, já o outro no bairro Quarteirão Brasileiro. O repórter Gabriel Toledo vai trazer mais informações sobre este assunto. No rio Quitandinha, na rua Washington Luiz, próxima à UPA do centro, um carro caiu de ponta cabeça. E segundo o Corpo de Bombeiros, havia um homem de 40 anos que na chegada dos militares estava bem e já estava do lado de fora do veículo. Nas imagens, o carro estava sendo retirado de dentro do rio. Também nesta segunda-feira, desta vez no bairro Quarteirão Brasileiro, na rua Professor Stroller, outro veículo caiu no rio que passa na localidade, o rio Piabanha. Entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, que informou que a corporação não foi acionada para esta ocorrência. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, começamos mais uma semana e pelo menos aqui em Petrópolis, hoje amanheceu frio e chuvoso. Será que vai continuar assim para amanhã? Quem vai responder isso pra gente é a Mariana Braga, que já está aqui ao vivo para trazer essas informações sobre a previsão de amanhã. Então, Mari, boa tarde para você. Começamos mais essa semana. Como é que tá a previsão para amanhã? Segue o frio e a chuva? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Bom, em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 7 graus e a máxima de 17. Em Teresópolis, também sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 17 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência, com sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva também. As temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 17 graus. Já em Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 22 graus. E para finalizar a nossa previsão, em Três Rios, o dia amanhecerá de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 23 graus. Mari, só Paraíba do Sul vai fugir da chuva nessa terça-feira. Na semana passada, eu já tinha falado, a Ana Bia trouxe as informações aqui pra gente, que estava chegando uma frente fria, com chuva e as temperaturas despencando, porque a gente teve uns dias aí no finalzinho de julho de mais calor, mas agora as temperaturas voltaram a cair, as mínimas em Nova Friburgo, 7 graus, aqui em Petrópolis, Teresópolis, 9 e ali Três Rios e Paraíba do Sul, 10 e 11. Então é bastante frio, principalmente com chuva. Então, Mari, a dica é, claro, sair com guarda-chuva e sempre se agasalhar. Mari, muito obrigada pelas suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, terça-feira, o nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo esperando por vocês a partir de 1h da tarde. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.